Porque eu não dormia, eu não comia, nada. Então, assim, eu tava ali e não tinha reação. Foi um relato muito forte. Se você estiver mentindo em tudo que você me falou aqui, você acredita na sua própria mentira? Eu juro pra você que a verdade de fato apareça, seja ela positiva para alguns e negativa para outros. É lógico que eu quero buscar de novo as coisas que eu construí e tudo mais, mas a minha absorção é uma coisa que eu não abro mão. Eu não abro mão e eu falo muito isso pra minha defesa, porque a gente briga muito por erro processual, né? Que é aquela história que todo mundo fala, até aí do presidente, ele não foi absolvido, foram erros processuais e tudo mais. Eu falei, eu sei que existe erro processual, mas eu não quero isso, eu quero a minha absolvição porque eu não cometi nada disso que eles estão dizendo, então eu faço questão da minha absolvição. Eu sei que pode demorar anos, porque é muito demorado as coisas não saem do lugar. Aqui em Ribeirão foi tudo muito difícil para nós, é muito difícil para a defesa, como eu disse para você. Até hoje a gente não conseguiu ter acesso a tudo que foi levado, dos celulares, computadores, para a gente conseguir comprovar que nada disso aconteceu, a gente não consegue ter acesso, para poder até demonstrar que eles não utilizaram todo o material que eles tinham, porque se eles utilizam tudo que a gente tinha, ia comprovar como funcionava a empresa. A gente não estava nem aqui agora. A gente não estava nem aqui, mas eles não fizeram. E por que não deixar a gente ter acesso? Então você concorda? Se não tem nada, eles já ganharam o jogo, eles estão certos, por que não deixar a gente ter acesso a isso? Se é um direito nosso? Como que você está lidando com os comentários, as críticas que chegam a você? Nossa, está presa, prisão domiciliar. Isso está gerando também incômodo para as pessoas. Né? Você está presa na sua mansão. Eu estou em prisão domiciliar porque é um direito, né? A justiça me dá esse direito porque eu tenho filhos menores. Eu não apresento risco para ninguém, né? Sim. Então tem requisitos, não é porque a Ana, não, tem requisitos, eu estou dentro desses requisitos e por isso é que eu estou de... Aí agora você fala dentro da mansão, que é uma coisa que as pessoas se apegam muito. Eu já morava aqui, né? Eles não me pegaram e me colocaram numa casa diferenciada porque sou eu ou nada disso. Eu já morava aqui e é aqui que eu tenho que continuar. Exato. Não tenho... A casa está bloqueada dentro do processo, todo o patrimônio foi bloqueado, mesmo não tendo um valor para eles se basearem, tanto que eles falam que vão manter o dinheiro bloqueado para uma possível indenização, mas vai indenizar quem se não tem vítima? Aí uma possível indenização e se não aparecer vítima, o dinheiro fica para a União. Baseado em quê? Resumindo, perdeu seu dinheiro. Não perdi ainda, né? E não vou perder. Mas quantos anos? Qual é a consequência que isso já trouxe para mim? Você quer uma grande consequência, por exemplo, são as ações trabalhistas. Porque naquela época nós tínhamos 300 mil reais de rescisões para fazer. Não tinha como, todo o meu dinheiro foi bloqueado. Não existia dinheiro em espécie, igual a gente vê em outras coisas, não existia nada. O dinheiro estava lá na conta das empresas, tudo certinho, como tem que ser. Então tudo foi bloqueado, tudo foi encontrado, porque nada foi escondido. E como você administrou essas rescisões? Eles entraram, eu fiz uma reunião à época, quando eu saí, depois que eu fiquei 8 dias presas, eu saí, pedi para chamar todos eles, que todos eles constituíssem advogados para poder pedir, porque eles teriam que pedir do dinheiro que está bloqueado. Nós fizemos isso. E aí nós combinamos que faríamos o acordo para que eles recebessem os direitos que eles tinham dentro daquele período e mais uma multa por não ter sido feita a rescisão dentro do período correto. Só que quando a mídia solta que eu tenho 114 milhões em patrimônio, o que é uma outra coisa que nunca existiu. Mas ok, soltam 114 milhões. Os advogados trabalhistas começam a convencer as pessoas de que eles podem ganhar muito mais que isso. E aí eles começam a pedir assim, indenizações. E tô falando para você que tem gente que trabalhou 4 meses e pediu 260 mil reais. E Caraca. a gente... As indenizações de 300 mil viraram 2 milhões e 100 reais, tá? Daquele período, porque eles fizeram pedidos exorbitantes. A gente não tem dinheiro para recorrer, porque para recorrer eu vou ter que depositar o dinheiro das rescisões para poder fazer isso, ou seja, eu só aceito. Então eu estou numa fase que eu tenho que aceitar, independente do que é. E aí, o que mais me chateou em toda essa história era porque eu realmente criei uma empresa onde todos ali que eu pude ajudar, contribuir com a vida de cada um, eu queria estar dentro do crescimento deles, que eles acreditassem no futuro deles, e sempre foi isso que a gente fez dentro da empresa. E eles falarem que, eles alegam que houve uma reunião com outro diretor na empresa, eu não estava no dia, e que eles se sentiram números e se sentiram ofendidos por isso. Quando, na verdade, quando eles fazem isso com a empresa,
se aproveitar desse momento que está acontecendo, seja porque o advogado disse que eles poderiam se beneficiar com isso ou não, mas aí fala sobre cada um. Nós éramos só número, porque a única coisa que eles querem é dinheiro, né? E tudo bem, eu acho que até enquanto estava direito deles, eu mesma, foi a primeira coisa que eu fiz, quando eu nem tinha cabeça para isso, Rafa. Como é que você está fazendo para se manter hoje diante disso tudo? Bens bloqueados, contas bloqueadas, não conseguir fazer rescisões. Como que você está se mantendo hoje? Muito difícil, tá? As pessoas têm uma noção, porque eu moro aqui, mas eu já morava, não tenho custo, minha casa é quitada e tudo mais. No princípio, tinha uma pessoa que tinha uma dívida com a gente, que a gente tinha emprestado dinheiro, um empresário de São Paulo. E ele começou a pagar, inclusive ele tinha pagado a primeira parcela um dia antes, o dinheiro estava na conta, foi bloqueado. E aí ele começou a me pagar em parcelas, depois também não me pagou mais. E aí depois eu vendi o salão todo, porque eu precisei vender a estrutura. Eu vendi toda a estrutura do salão, porque eu precisava me manter. Então assim, meus filhos tiveram que sair de escola particular, então a gente teve que abrir mão de várias coisas, eu não tenho... De vários confortos, né? De vários confortos. E assim, tá, Rafa, pra mim, hoje é o menor dos problemas, tá? Porque mesmo naquela época, eu sempre tive uma vida muito comum. Você vê que a imprensa na época falou viagens internacionais. Eles tiraram uma foto minha no Guarujá e falou que eu tava fazendo uma viagem internacional. E não seria problema também se eu tivesse ido. Sim. Mas, cara, eu trabalhava dia e noite. E qual era o problema viajar? Mesmo que eu tivesse ido. Tanto que meu maior sonho, tá? Sonho de vida, era conhecer a Disney. Nem isso eu fiz. Né? Então, assim, as pessoas têm uma visão que foi vendido pelo público, tanto que tem gente que fala, olha, eu vim aqui olhar suas redes sociais, depois que vi a nota, nossa, que impressão diferente que eu tenho daquilo que foi vendido. Porque aquilo não era a minha vida, cara. Eles colocaram como se eu fosse uma madame que só viajasse, não fizesse nada, porque ninguém trabalhava naquela empresa. E não é nada daquilo, eu tava ali todos os dias, eu vivia aquilo, né? Então... foi uma mudança drástica, mas assim, não é uma coisa que me afeta. Eu vim de uma origem muito humilde. Eu ia te perguntar isso, se é uma coisa que te afeta. Como é que tá a sua cabeça, né, diante disso tudo? Mudanças, cobranças, acusações, filhos, separação, processos. Como é que tá a cabeça diante disso tudo? Rafa, eu acho que para eu te falar sobre esse assunto que você abordou, inclusive sobre a separação, a gente precisa voltar lá atrás, tá? Você me conheceu lá atrás, você acompanhava a minha história ali e tudo mais, e todo mundo achava que eu tava muito bem, olha, tá no auge, tá com grana e tudo mais, que é isso que as pessoas olham. E eu tava numa fase muito mal. Ribeirão usa o termo a famosinha. A famosinha. E nunca foi uma coisa que eu busquei também não, tá? Eu tava ali fazendo o meu trabalho para poder vender o meu produto, nunca foi... Eu nunca fui influencer, que é uma das coisas que eles me transformaram também naquele dia. Foi influencer. Logo na matéria de cara foi a digital influencer, Ana Pink. Outra coisa que eu também nunca fui, né? Eu preciso voltar lá atrás, porque eu tava numa fase que eu saía da empresa, chegava aqui em casa, eu sentia pânico. Eu juro pra você, pela vida dos meus filhos, eu tinha certeza que eu ia morrer, porque o sentimento que eu tinha era de morte. Tanto que eu peço pra abrir uma holding, pra poder assegurar os meus filhos sobre o patrimônio. E eu chegava em casa à noite, eu acordava com muito, muito, muito medo. Eu não conseguia entender o porquê daquilo. Tanto que eu faço uma viagem para o Rio de Janeiro, naquele período, uns meses antes de tudo que aconteceu, no ano de 2021, tem a morte da Marília. Eu tô no Rio de Janeiro. Eu entro dentro do avião na volta e eu começo a pensar, falo, Deus, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não vivo minha vida, eu só vivo para trabalhar. Olha o que aconteceu com ela no auge. Eu mal consigo ver os meus filhos. Será que isso vale a pena? Sabe quando você começa a repensar toda a sua vida? Eu falo, cara, eu não tô nem bem, as pessoas acham que eu tô bem. Eu não tô bem, eu não tô feliz. E eu não entendi o porquê, eu tava numa situação pessoal que eu não conseguia sair daquilo, e aquilo mexendo com a minha cabeça. E eu vim me perguntando isso. Cheguei aqui, liguei pra uma amiga, eu tava lá no Toulouse. Liguei pra uma amiga e falei, você lembra aquele dia que você me deu um óleo ungido? Você consegue arrumar pra mim de novo, que eu tô precisando, eu não tô bem. Ela falou, eu vou fazer melhor, eu vou colocar você pra falar com o pastor. E ele não sabia quem eu era, tá? E aquele meu pensamento dentro do avião, eu não comentei com ninguém. Aí ela colocou ele na ligação comigo, ele pegou e falou assim pra mim, Deus tá me mostrando que você é uma pessoa que já conhece a palavra dele. Porque eu cresci dentro da igreja, Congregação Cristã do Brasil, que é a igreja da minha família materna. E eu confirmei que sim. E ele pegou e falou assim pra mim, minha filha, você sabe o que é um pássaro de ferro? Eu falei, não.
Ele falou, pássaro de ferro é um avião que você veio pensando e abandonar tudo aquilo que Deus te deu. Você abandonar a sua cadeira e passar para uma pessoa, para uma outra pessoa. Mas Deus está te falando que aquilo que Ele deu é só para você, não é para outra pessoa. E que você ainda tem muita coisa para passar na sua vida, mas que Deus vai ter que fazer uma limpeza na sua vida antes de lá. Você ainda vai colocar os seus pés em lugares que você nunca imaginou. E tudo isso que você hoje acha que é muito perto daquilo que você pediu para Deus, não é nada do que você vai ainda ter. Mas a caminhada não vai ser fácil. Ele falou isso para mim. Quando ele falou para mim, você vai colocar os seus pés em lugares que você nunca imaginou, eu falei assim, é daqui pro Dubai, né? Você tá em crescimento, você vai imaginar alguma coisa ruim? Negativo? Nunca, Jamais. nada. Jamais. E a gente tá falando isso poucos dias antes da live, tá? Tudo dentro daquele período. Da live de milhões. Da live, dentro daquele período, e eu passando por tudo aquilo, eu com um problema aqui já dentro de casa, e eu tentando resolver aquele problema, que hoje eu vejo que eu deveria ter resolvido de uma outra maneira, mas tentando resolver de uma forma que não refletisse nas empresas, não refletisse dentro da minha casa, da melhor forma possível, que era a questão dos imóveis que hoje são levantados por conta da lavagem de dinheiro, porque estava no nome do meu ex, sendo que o dinheiro pertencia às empresas das quais ele não participava de nada nas empresas, a não ser que ele era o meu companheiro à época e era o advogado das empresas. E eu tô com esse problema, eu acredito que ali uns 15 dias antes ou menos que ocorreu a prisão, eu discuto com ele essa questão por telefone. Eu digo para ele que eu quero que ele devolva os imóveis, que todo o patrimônio pertence à empresa, porque todo o patrimônio está no nome da empresa, com exceção desses 2 imóveis, que tudo pertencia à empresa, que nós só tínhamos o direito de usufruir, que ele sabia que tudo que eu sempre fiz foi para os meus filhos. E a gente discute isso. E depois eu tento também discutir de uma outra forma, que ele ficasse com um dos imóveis, e eu ia pagar o aluguel para poder usar lá, para poder... E não resolvo isso da maneira que eu tinha que resolver. Hoje a gente responde pelo quê? Lavagem de dinheiro, exatamente porque esses 2 imóveis estão no nome dele. Tá? A gente até move 2 ações que estão correndo em segredo de justiça para pedir a nulidade desse registro. Tanto que a última matéria que saiu na TV, que você até falou que ele está me cobrando aluguel, não satisfeito em ter feito isso e ter criado toda essa situação, ele ainda me pede aluguel, né, desses imóveis, sabendo que ele não tem direito. Mas, enfim, pedir é um direito dele, né? Assim como é o nosso direito, então, abordar a verdade de todos os fatos. Tanto que a gente pede os aparelhos também para eu conseguir comprovar que isso já era discutido anteriormente, que não é uma questão que eu estou levantando agora. O contrato de compra e venda da casa, que está no nome da empresa, registrado em cartório, e depois ele fez o registro no nome dele, do imóvel lá no cartório, no nome dele, e não respeitou o contrato que já existia, eu consegui uma cópia porque tinha sumido esse contrato. A mesma coisa acontece com o outro imóvel, a empresa paga e é registrado no nome dele. Então, assim, já eram coisas que vinham acontecendo anteriormente a tudo isso, Rafa. E que eu já vinha passando por essa situação e não sabia como sair dela. E hoje eu vejo que o fato que eu até fui permissiva, né? E acabou envolvendo outras pessoas, como o outro diretor da empresa, o meu próprio filho e as outras pessoas envolvidas nisso tudo, que talvez eu não tenha tomado a postura que eu tinha que tomar na época. Mas a gente também não é forte o tempo todo. Eu era uma líder dentro da minha empresa, mas talvez eu não conseguisse ser a mesma pessoa aqui dentro de casa, porque envolve outras coisas. Uhum. Eu já venho de relacionamentos abusivos há anos atrás. Então, e aí você começa a entender e o porquê que eu não questiono Deus, sabe? Às vezes eu falo, por que eu tô passando por isso? Mas eu falo, Deus tem um propósito. Porque aconteceu a minha prisão naquele dia. Naquele dia eu tinha acordado, o pastor tinha mandado mensagem, eu não olhei. Eu acordei 4 horas da manhã, com um sentimento, chorando, com muito, muito medo. 6 horas aconteceu, é como se algo tivesse me alertando sobre tudo aquilo. E talvez o sentimento de morte que eu sentia talvez fosse referente a isso, que nunca passou pela minha cabeça que pudesse acontecer uma coisa nem próximo disso. Meu problema pra mim era aquilo que eu estava vivendo ali naquele momento, que era relação, né, pessoal. Sim. Porque ele também não fez com a intenção nem de ocultar, nem de lavar dinheiro. As intenções dele eram dele, pessoal dele, né? Então, assim, aí eu falo, Deus, qual que é o propósito? Mas depois, no meu pior momento da minha vida, eu não tenho mais aquele sentimento de morte que eu tinha antes. Então eu vou pra cadeia, eu volto, eu tenho diversos problemas para resolver. Meu mundo caiu. Mas aquele sentimento de morte eu nunca mais senti. Então eu entendo que às vezes Deus precisa mover certas coisas para que determinadas coisas saiam, outras venham.
Ai, Ana, então você aceita isso tudo? Não, eu não aceito tudo isso. Mas se Deus acha que eu tenho que passar por isso e me dá força, então eu aceito, porque eu aceito tudo que vier de Deus. Eu só não posso aceitar aquilo que os homens dizem. Sim. Né? E que não é verdade. Mas de Deus eu aceito. E se Deus estiver me preparando para algo maior, como ele disse naquele dia em ligação para mim, eu tô pronta para esse algo maior. Ô, Ana, e assim, a gente já finalizando, como foi você chegando na prisão, convivendo essa uma semana lá dentro? Como foi o processo ali dentro? Como foi a convivência? Você teve contato com outras presas? Você dividiu cela? Como foi esse período? Rafa, a polícia entra aqui na minha casa, tá? 6 horas da manhã. A casa já estava aberta, minha avó inclusive já estava fazendo café. Eu estava dormindo ainda. Eles entraram pela porta, mas um deles vai no corredor, arrebenta a porta, minha filha estava dormindo comigo. Me acorda com a arma no meu rosto, sem necessidade nenhuma, porque poderia ter entrado pela porta aqui. Eles já estavam dentro da casa. Eu fico olhando pra ele sem entender, sem reação. Eu não pergunto nada, ele fica parado olhando pra mim, eu olhando pra ele. E tinha acontecido o assalto no condomínio aqui do lado, né? Eu falei, entraram na casa. Era a única coisa que passava na minha cabeça, só que eu não falava. Você travou? Travei na hora. E aí ele percebe aquilo, ele abaixa a arma. Aí ele fala assim pra mim, você tá de roupa? Eu falei, tô. Ele falou, então vem comigo pra sala. Eu levanto a minha filha, aí eu venho pra sala, ela treme o corpo todo. Eu dou de cara com o promotor, que ele tava ali na porta. E aí ele fala pra mim, ele fala o nome dele, fala que é do GAECO, eu nem sabia o que era GAECO. Eu falo, tá tudo bem, e ele fala pra mim, eu tenho um mandado de busca e apreensão. E eu não tenho reação, eu falo, tá bom. E sento ali no sofá com as crianças, que eles já tinham levantado as crianças também, os que estavam nos outros quartos. Como eles reagiram? Eles estavam não, todo chorando? mundo, não, ficou todo mundo em choque. A Ana Lívia, eu me lembro que ela tremia o corpo todo. Eu lembro dos PMs andando aqui. O meu ex sentou, que ele era advogado, ele sentou na mesa junto com o promotor, ficaram ali olhando os papéis e eu sentada. E aí me deu um estalo, eu falei, eu vou tirar as crianças da casa, vou mandar eles para a escola, para eles não ficarem acompanhando isso. E eles não reviram a casa, não fazem nada disso, tá? Aí eu peço para eles falam que tudo bem, que eu posso arrumar as crianças, vou arrumar as crianças. Te acompanharam nesse momento de arrumar as crianças? Ficaram, mas assim, não muito em cima. Muito em cima, mas observando. Andando pra ver se, não sei se pra eu não mexer. Eles já tinham pego meu celular, já tinham pegado as coisas, então não fizeram nada. Aí eu arrumei as crianças foram pra escola. E eles aqui olhando os papéis. Cerca de quanto tempo eles ficaram aqui na sua residência? Eles devem ter ficado aqui umas 2 horas, eu acho. Eu não sei, eu não consigo ter noção de tempo, tá? Aí eu peguei, um deles olha pra mim e fala assim, coloca uma roupa, porque eu tava de pijama. Aí eu fui colocar a roupa e me arrumei pra ir trabalhar. Olha só, eu me arrumei pra ir trabalhar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, coloca uma roupa mais simples. Quando ele fala isso pra mim, eu falo, o que tá acontecendo? Penso. Aí eu vou, onde os dois estão aqui na mesa olhando nos papéis, e eu vejo mandado de prisão. Eu falei, o que é isso? Meu ex olha pra mim e fala assim, é mandado de prisão. Aí eu falei, pra quem? Ele falou, pra mim, pra você. Eu falei assim, eu falei o nome do meu filho e do outro diretor, que também tem a idade praticamente um pouquinho mais velha do que meu filho, que eu conheço desde menino. Ele entrou na empresa, ele tinha 18 anos. Eu perguntei se os dois, ele falou não. Eu falei, então tá. A minha reação foi só, ele disse, meu filho não tá e ele não tá, tá tudo bem. Eu levantei, fui, coloquei outra roupa. Ele espera a minha avó sair daqui, porque minha avó tava aqui na minha casa também. Minha avó vai orar no quarto, e aí ele fala assim pra mim, aproveita que a sua avó não tá aqui, pra você sair agora. Aí eu entrei no carro, meu filho perguntou se ele não podia não me colocar lá atrás. Ele falou, olha, eu até colocaria, mas eu não tenho espaço, porque estava cheio de policial. Aí fui pra delegacia, aquele monte de imprensa. Aí eles pedem pra eu cobrir o rosto pra entrar na delegacia. E eu fiquei lá, Rafa, eu não perguntei nada pra ninguém. Eu só fiquei. Não fui ouvida naquele dia. Você não se despediu da sua avó? Não. Minha avó ficou uns dias achando que a gente só estava em outro lugar. Aí eu peguei, sentei lá e fiquei, eu não perguntava nada pra ninguém, eu não tinha reação, era uma coisa muito louca. Aí eu lembro que eu pedi pra chamar meu pai, porque a minha preocupação era os meus filhos. Pedi pra chamar meu pai, chamei as pessoas que trabalhavam aqui em casa, pra que eles mantivessem meus filhos dentro de casa, que não separasse nenhum deles. Aí meu pai foi lá, eu conversei com ele também. Eu lembro que eu fiquei em choque, assim, que meu ex, cara, umas coisas assim... E aí tudo as pessoas não conseguem entender isso, sabe? A gente já não estava junto há muito tempo e tudo mais, e ele não aceitava essa separação. Ele sentou na minha frente, eu lembro que ele falou assim pra mim, não fica assim não, é só uns dias no spa.
Eu não respondi nada de novo. E ele ali conversando como se nada tivesse acontecido, os policiais toda hora dando esporro nele, sabe? E eu vendo tudo aquilo, aí teve uma hora que ele encostou assim na parede, eu lembro a cena como se fosse agora, sabe? Ele olhou pra mim e falou assim, aproveita esses dias que você vai estar lá pra ver como que você vai fazer mais dinheiro. E eu só preocupada com os meus filhos. Eu lembro que na hora dele ir pro presídio, que depois ele foi transferido pra outro presídio, isso já era final de tarde, tá? Eles mantiveram a gente na delegacia todo esse tempo, sem falar com a gente, sem nada. Ele foi despedir de mim, eu não consegui despedir dele. Depois de tudo isso, poucas cartas eu respondi, assim, o essencial. E até que numa eu dei um basta, falei, não quero mais, e a gente não tá junto, você precisa entender isso e tudo mais. E dali, a partir daquele momento, nunca mais tive nenhum tipo de contato com ele. E aí eles me encaminham pra aquela cadeia de Franca. Foi numa quinta-feira. A hora que eu coloquei... Aí eu lembro que eu entrei no carro da Polícia Civil, eu tava tão em êxtase assim que eu dormi, tá? Porque foi eles que me encaminharam, eu dormi. Cheguei lá, eles começaram a fazer aqueles procedimentos de tirar foto e tudo mais. A hora que eles abriram a primeira grade, assim que eu fui entrar, a hora que eu coloquei o pé, a primeira coisa que veio na minha cabeça, como se tivesse uma voz que falasse assim pra mim, você lembra que eu te falei que você ia colocar os seus pés em lugares que você nunca imaginou? Eu entrei ali, parece que eu tava ali, mas eu não tava ali. E Deus foi muito bom comigo desde esse começo, porque tinham duas meninas que estavam lá. Uma menina tava lá porque com 18 anos, já passou 20 e poucos anos, ela foi presa lá no estado dela, no Piauí, e não deram baixa aqui, ela foi fazer um documento, a menina tava lá. Uma menina muito abençoada, o tempo todo falando de Deus. Uma outra que ficou minha amiga, me ajudou e por conta de ela é alcoólatra, furtou um celular, me deu até o colchãozinho dela para dormir, o lençol para poder colocar no meu e tudo mais. Aí depois chegaram umas meninas assim, que aí já me espantou um pouco mais, mas graças a Deus no dia seguinte elas já saíram. E aí eu fui, no terceiro dia que eu tava em Franca, eu tive uma crise de pânico. Nos 2 primeiros dias é como se eu não tivesse sentido nada. No terceiro dia caiu sua ficha. No terceiro dia eu não conseguia notícia dos meus filhos. E aí eu tive uma crise de pânico. E elas tentando me acalentar, o guarda veio também e falou pra eu manter a calma, porque se eu passasse mal não teria o que fazer. E elas tentando me acalmar, e aí ela começou a orar. E aí ela falou pra mim, olha, Deus tá falando pra eu te falar, pra você ficar calma, que tudo isso vai passar. Que você não vai ficar aqui. Que no máximo em 1 semana você vai sair. E que tudo que ele te deu até hoje não tá nem próximo do que ele ainda tem pra sua vida. Mas você precisa ficar calma. E ele fala que você tem muita mágoa guardada dentro do seu coração, da sua vida. De tudo que você já viveu, que você precisa tirar isso. Você precisa esquecer as coisas que passaram. Ela falou isso pra mim, eu fui acalmando. Na segunda-feira a gente é transferido pro presídio, em Guariba. Foi eu e uma dessas meninas, as outras ficaram. Eles colocaram algema nos nossos pés, eles colocaram algemas nas nossas mãos, colocaram a gente atrás de um carro sem ar, fecharam todo o carro, a gente não conseguia respirar. Rafa, nós ficamos ensopadas, a gente achou que ia morrer, porque é longe. Quando eu tava chegando perto do presídio, eles abriram a janela pra sair aquele, porque fica todo branco assim, atrás de não conseguir respirar mesmo aquilo, parecendo uma sauna. Aí eles abrem pra quando eles entrarem dentro do presídio não tá mais. Eu cheguei na porta assim do presídio, eles falaram assim, ó, a gente tá aqui com a menina dos milhões. Cara, eu falei assim, meu Deus, então todo mundo aqui dentro já sabe como é que vai ser aqui dentro. Aí eles me levam, eu passo por todo aquele procedimento, chego lá, eles colocam eu numa cela sozinha. Eu fiquei 2 dias nessa cela, a outra menina foi pro procedimento comum, que é onde você passa 21 dias. E me deixaram lá e eu questionei o porquê que eu tinha ficado, só eu. E ela falou assim, você não precisa saber pra que você tá aqui, quem escolhe somos nós. Até o dia que o diretor me chama e aí ele conversa comigo. E aí ele pergunta se eu faço parte de alguma facção criminosa, porque na denúncia anônima que começou todo esse processo fala isso do Mike, e eu falo pra ele que não. E ele falou, olha, eu só preciso saber a verdade, porque tem alguns regulamentos aqui dentro que a gente precisa pra sua segurança e tudo mais. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, não tem nada disso e tal. E aí ele me acompanha até a cela e eu só peço pra ele pra me colocar junto com a menina que eu tinha sido transferida, porque eu já tinha conhecido ela lá antes, e eu não era uma coisa pra mim comum, né?
Aí ele me coloca junto com ela. E aí eu fico mais aqueles dias, eu vou te falar assim, eu uso um remédio de uso contínuo para respirar. E aí no primeiro dia eu falo, e eles não deixam eu entrar no remédio. E aí eu começo a falar com Deus, eu falo, Deus, eu já tô nessa situação, se eu não respirar, o que vai ser de mim? Rafa, eu respirei normal todos aqueles dias, com o povo fumando perto de mim. Eu não comia a comida de lá. Tanto que eu saí 8 quilos mais magra dos 8 dias que eu passei lá, eu perdi 8 quilos. A gente mal tinha água, porque ele desliga a água, liga 2 vezes por dia. Você sofreu refrasária lá dentro? Não, eu não tive contato com as outras presas, tá? E pelo sistema? Você sofreu algum tipo de represária? Não, porque eles te colocam na cela e não tem mais contato com você, tá? Eles não têm contato. Eles levam comida, que passa por um buraquinho assim, porque lá é tudo fechado. E eu ainda não tinha o convívio, então eu não saía pra banho de sol nem nada. Então eu só tinha aquele acesso que era a cela. E aí no 7º dia eles me levam para fazer exames médicos que tinham que ser feitos no começo, mas me levaram no 7º. E eu já tinha tido uma call com o advogado, que ele falou para mim que o meu HC tinha sido negado e que provavelmente eu teria que, depois que eu ia me preparar, porque depois dos 21 dias eu tinha que ir pro convívio. Eu falo para ele que tá. Aí no dia que eles me levam para fazer esses exames, eles me deixam horas lá, algemada, não fazem esses exames, não me dão comida, não me dão água, não me dão nada. E ali eu tenho uma conversa com Deus, eu falo, Deus, por que eu tô passando por isso? O Senhor sabe que eu não mereço passar por isso. E aí eu volto pra cela e eu falo pra menina, né? Eu falo que Deus me permita que seja a última semana que eu passe aqui, porque eu não vou aguentar isso. E eu falo pra ela, eu vou tomar banho, porque daqui a pouco eles desligam a água, né? E que eu levanto, o advogado já tinha me falado no dia anterior que eu ia ficar, que eu levantei, eles abriram assim aquele buraquinho que tem assim na porta. Ana, arruma suas coisas que você vai embora. Eu fiquei parada assim. As meninas começaram a chorar, alegres, né, pela notícia. E eu não conseguia ter reação de novo. Eu não reagia lá, eu saía, eu não tinha reação. Eu fui ter reação no 2º dia, quando uma pessoa que eu não conheço me mandou um louvor de Deus e falou que Deus tinha tocado ela, porque ela não me conhecia, mas Deus tinha tocado ela para me mandar aquilo. E ela me manda. Quando eu começo a escutar o louvor, que é até do Gessé, parece que ele falou exatamente toda aquela trajetória que eu tinha passado ali, que eu tenho a reação e eu começo a chorar, que eu não tinha ainda. Eu ia dormir, eu sentia o barulho das grades, porque esse fecha faz um barulho muito alto, aquela coisa toda que eu tive a primeira reação, assim, de falar assim, a reação humana, sabe? Porque ali parecia que... Você tava no automático. Tava no automático. E eu não sei, e eu acho que foi muito Deus, talvez, também, para evitar que eu sentisse tudo aquilo. Porque eu não dormia, eu não comia, nada. Então, assim, eu tava ali e não tinha reação. Zero reação. Foi um relato muito forte, entendeu? Porque, como que eu posso, assim, para não soar de uma maneira agressiva a pergunta que eu vou te fazer, tá? Se você estiver mentindo em tudo que você me falou aqui, você acredita na sua própria mentira? Jamais. Jamais. Tudo isso que você passou, que você sofreu, que você viveu, que está vivendo ainda, entendeu? Fundo do meu coração, eu vou continuar acompanhando como acompanho você sabe disso, a gente já conversa há mais de um ano, a gente conseguiu retomar contato e eu nunca tive um contato contigo de uma forma, como eu posso dizer, de ficar forçando, vamos conversar, vamos... Não. Deixa ela em paz, deixa ela bem, deixa ela tranquila. E aí, você tá bem? Como é que tá as crianças? Tá tudo bem? Você também perguntando como que eu estava e como que andavam os projetos, andavam as coisas. Então, assim, o que eu posso dizer de ter escutado, você ter falado, enquanto você narrou tudo, eu fiquei imaginando a cena acontecer. Quando você narrou também pressão, cabeça, dentro de casa, psicológico e tal. Isso tudo aí eu também já vivi parte de algumas coisas do que você falou de maneiras diferentes. Sim. Por isso que eu falo, eu sei do que você está falando, eu entendo o que você está falando. Eu juro para você que a verdade de fato apareça. É tudo entendeu? Que eu quero. Que a verdade de fato apareça, seja ela positiva para alguns e negativa para outros. Quando eu digo positiva para algum e negativa para outro, não é para a pessoa Ana, nem o caso. É para as pessoas que estão assistindo e para as pessoas que estão julgando. Os advogados e os juízes digitais. As pessoas que se escondem atrás da tela de um celular e falam o que quer, da maneira que quer, como quer. Eu quero te agradecer por você ter me recebido dentro da sua casa. Eu quero agradecer mesmo toda essa
a sua simplicidade desde a primeira vez que você foi até os nossos estúdios, né? Você foi de uma maneira muito simples e da forma que você recebeu a gente aqui, você também recebeu de uma forma muito simples. Espero que tudo isso desencadeie da melhor maneira possível, que a verdade de fato apareça, né? Que se você errou, que você pague pelo que você errou. Se você não errou, que você seja reparada pelo que você não errou. Não digo reparada de maneira em valores, números. Eu digo reparada das pessoas reconhecer e falar, porra, velho, sacanagem, né? Tipo assim, seguir a teoria da criação do ser humano. Por que a gente tem 2 orelhas e uma boca? Sim. É para ouvir mais e falar menos. Então, primeiro a gente tem que ouvir mais. E por que a gente tem 2 olhos? Para a gente primeiro prestar bastante atenção antes de falar alguma coisa de maneira leviana, de jogar ao vento. Tá? Obrigado por ter recebido Eu que agradeço a você gente pela aqui na sua residência. Eu espero que você tenha conseguido falar o que você gostaria de falar. Eu espero que você tenha conseguido colocar para fora seus sentimentos, suas emoções. O que eu tentei extrair mesmo foi a Ana mãe, a Ana pessoa que sofreu aquilo, que está passando por isso ainda, entendeu? Então, assim, se você quiser deixar mais uma mensagem para o pessoal que trabalhava com você, a equipe que trabalhava com você, eu me lembro de uma frase que eu falei para você no podcast, no Papo Diferente, foi: você tem noção de quantas famílias você ajuda de forma direta e indireta, gerando empregos? Hoje você não consegue mais ajudar essas famílias porque você não consegue mais gerar o emprego como você gerava o recurso naquela época. Se você quiser deixar uma mensagem para essas pessoas, para a gente finalizar, você fica à vontade. Rafa, das pessoas que passaram na empresa, né, que nesses anos que a gente atuou aí no mercado, foram 5 anos, foram mais de 550 empregos gerados no decorrer de tudo isso, eu só tenho a agradecer, né, porque cada um que passou lá construiu um pouco dessa história. Eu queria poder ter feito muito mais, mas eu acredito que Deus ainda vai me dar essa oportunidade. Eu sinto muito porque a gente tinha um projeto Pink do Bem, que pôde ajudar várias pessoas, várias famílias, e não era tudo que a gente mostrava, tinha muita coisa por trás daquilo, tanto que tinham crianças que eu ajudava assim, de forma contínua. Esse ano novo, eles sempre disseram que... E eles continuam sempre falando comigo, eu tenho contato com eles, infelizmente eu não posso ajudar mais da forma que eu ajudava, mas eu mantenho esse contato com eles, e eles tinham falado pra mim que o sonho deles era ter um ano novo, eu trouxe eles pra passar o ano novo aqui comigo, eles passaram, eles dormiram aqui na minha casa, então essa é a Ana, esse é o meu propósito de vida, poder contribuir com a vida de outras pessoas, tá? Eu sempre fui, independente dos carros e tudo isso que as pessoas se apegam e tudo, isso é tudo consequência. Bens materiais, né? A gente conquista com trabalho, a gente trabalhou para isso, então isso era mérito nosso, né? Ter isso. Mas não era essa a importância de toda essa história. A importância de toda essa história é o que a gente agregava na vida das outras pessoas. Sejam elas as que trabalhavam nas nossas empresas, ou sejam elas as outras pessoas de fora que a gente conseguia contribuir com a sociedade. Né? E que esse era o meu propósito e vai continuar sendo, até o meu último dia. Então isso é o que eu falo, podem me tirar dinheiro, podem tirar carro, podem tirar casa, e podem até fechar as minhas empresas, que era um meio de eu conseguir os meus propósitos. Mas se Deus ainda mantém aqui e me der força, eu vou continuar, porque não vai mudar quem eu sou. Essa é a pessoa que eu sou e isso não vai mudar, independente do que esteja acontecendo ou independente daquilo que eles me tirem. Então, eu vou continuar sendo a Ana que eu sempre fui e eu vou lutar para poder continuar com os nossos objetivos. É isso aí. Rafa Santana visita, a gente conversou com a Ana Pink, uma conversa muito legal. Para mim, algumas coisas ficaram claras, né? Outras coisas me incomodam ainda, diante de tudo que a gente acompanha da mídia, mas a gente deve ter paciência, a gente deve ter calma, a gente deve ter cuidados, porque a gente acusar, bater. Tem uma frase do filme do Rocky Balboa, que se você está disposto a bater, você tem que estar preparado também para apanhar, porque uma hora as coisas voltam. Então, assim, para quem faz os julgamentos alheios, vamos tomar cuidado com os julgamentos alheios. Para quem tem as comprovações, que se abrace e se firme nela, entendeu? Mas para quando a gente reconhece que erra, não é vergonha nenhuma reconhecer que errou, entendeu? Sobre o comando da RB Filmes, tá aqui o link embaixo aqui, segue aí no nosso Instagram, e também desse lado de cá tá aqui
o meu Instagram oficial, Rafa Santana Real, e você pode seguir todas as nossas redes sociais. A entrevista completa você acompanhou aqui no nosso canal no YouTube. Muito obrigado por participar. Não está inscrito ainda? Se inscreve. Se já está inscrito, deixa as notificações ativadas. Ana, você está mexendo nas suas redes sociais também? Sim, sim. Então deixa suas redes sociais. De forma bem já que ativa, você é uma inclusive. digital influencer. Já que me transformaram nisso, né? Por favor, deixe sua rede social, o pessoal continuar acompanhando a fofoca, porque o povo adora uma fofoca. Sim. Quer saber muito da sua vida aí. Mas- Vamos fazer o quadro. Ana, como é que você vive nessa casa sozinha, gigantesca? Porque, Sozinha não, né? Pelo Porque amor eu de tenho Deus. 5 filhos. Sozinha é uma coisa que eu não fico nunca. Não, porque na cabeça É. das pessoas tá tendo balada aqui todo dia, churrasco, entendeu? E que tá daquele jeito. Não, às vezes tem um churrasquinho mesmo, porque eu tenho amigos que vêm aqui e eu tô aqui, eu não fui proibida de continuar. De viver, né? E eu acho que eu não tô ofendendo e nem prejudicando ninguém com Jamais. isso. Meu Instagram é @AnaPepink, né? E aí, para saber um pouco mais sobre tudo isso, né, que a gente tem levantado aqui, que como o Rafa disse, eu falei que vou falar sobre tudo, sobre o processo no geral, é um processo muito grande, muito complicado, então vai ter muita coisa ainda pela frente para a gente poder aí falar daquilo que o Ministério Público alega, do que as pessoas falam, e eu vou poder também falar aí daqui, que eu quero mostrar um pouco da Ana, como você disse, né, e que as pessoas tirem aí a partir das duas versões e de todos os fatos as conclusões que acharem melhor, mas sempre levantando aí que a gente precisa respeitar as outras pessoas, né? Porque a gente está tratando com humanos, seja até que aquelas pessoas que de fato erraram, elas têm o direito também a ter uma vida posterior disso. A nossa justiça e nossa Constituição diz isso, né? Todo acusado tem direito de defesa. Exatamente. E o direito também, quem errou, de consertar os seus erros e continuar uma vida, né, Rafa? Todo mundo falha de alguma maneira. Não estamos falando aqui de crime, não, mas todo mundo falha, todo mundo está propício a erro. A gente erra todos os dias e é uma oportunidade até. Eu aprendi muito com a minha história, porque eu também já apontei o dedo e hoje eu posso olhar e falar, olha, determinadas coisas que eu falei eu não deveria ter falado, porque hoje eu tô aqui do outro lado e eu tô sendo julgada como muitas vezes eu também acabei falhando e julgando. Então, eu acho que a gente tem que se atentar a isso, né? Que não precisem estar na mesma situação que eu para poder enxergar isso. É isso aí. Valeu! Não deixa de seguir a gente não, continua acompanhando a gente aí. Em breve você vai ver a nova visita aí. Na Estrada Fora da Vida, né, Rafael? Né, Barreto? Ave Maria. Vamos que vamos. Obrigado, amiga. Obrigada a você. Tamo junto.